Olá, amigos. Pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos, diretamente do sítio Recanto da Paz. O salmista dá ênfase no Salmo 84, no versículo 10, quando ele diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Aleluia! Louvado seja Deus! Como ele enfatiza a importância de estarmos no templo adorando ao Senhor. Isso é muito importante, porque ontem foi emocionante. Depois de quase 4 meses, nós tivemos o primeiro culto presencial. Naturalmente, poucas pessoas, ainda existe um certo pânico, né, um certo medo do que, né, foi posto nas nossas vidas diante das mídias, nos assustando, nos atemorizando, né? Mas foi uma bênção ontem, maravilhoso, né? As poucas pessoas que foram, que, né, estivemos juntos, naturalmente, dentro, né, daquele protocolo, cumprindo, né, naturalmente, essa ordem, né, que nós temos que cumprir. Mas foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo, e esse versículo foi muito enfatizado no meio do povo, nas redes sociais, né? O pessoal dizendo que, de fato, né, melhor é um dia. Olha só, nos teus átrios, nós passamos só 2 horas, não passamos mais do que isso, né? Mas o salmista diz, se refere a um dia. Um dia no templo do Senhor é melhor, né, do que 1000 dias em outro lugar. Naturalmente, nem todos entendem isso, nem todos valorizam isso, né? Mas é algo vindo de Deus. E aí nós entendemos o seguinte, né, que foi muito emocionante, né, ontem estar de volta na casa do Senhor, e nós vamos passar um período de adaptação, né? Nós vamos aos pouquinhos nos adaptando, né, porque tirar esse medo, tirar essa preocupação, tirar esse risco, essa coisa toda que nós, né, temos vivido ultimamente. E aí então eu lembrei do seguinte, né? Essa nova adaptação é como na organização de um ponto de pregação. Olha, nós chegamos ali em Vasconcelos, pastor Flávio Marinho, Nova Vida da Lagoa, e organizou a Nova Vida de Vasconcelos, e foi inaugurada, né, dia 15 de maio de 1993. Estava eu ali, um garoto, novo, 30 e poucos anos de idade. E aí começamos então a dar início aos trabalhos, como fizemos ontem. Ontem nós parecíamos uma igreja, né, começando, se organizando. E aí aqueles olhares, naturalmente, evitando, né, aglomeração e o afastamento, né, essa regra toda aí. Mas foi muito interessante, muito bom. Por quê? Porque na organização da igreja,
né, quando começa o ponto de pregação, que toda igreja começa com um ponto de pregação, né? Tudo bem que tem igrejas hoje que já começa, bum, né? Já nasce grande, né? E nós não, nós começamos pequenininhos, né, com 8 pessoas, aquela coisa toda, evangelismo, né, e vamos que vamos, convidando as pessoas de Augusto Vasconcelos, subbairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. Olha que bacana. E aí então, né, primeiro culto de inauguração. Nós marcamos o primeiro culto no dia 15 de maio. E foi uma festa. Aí convidamos os amigos, vêm outras igrejas participarem, dar uma força, aquele apoio, aquela coisa, porque um novo trabalho está nascendo. E olha que felicidade, olha que alegria, gente. Muito bacana, né? E, naturalmente, onde as pessoas vão se chegando, se conhecendo, se familiarizando. Que bacana, né? E aí vão começando, né? Ah, bom dia, né? Outros pais do Senhor, né? Essa coisa toda que a gente conhece, né, do mundo evangélico. E aí então começa a nascer um corpo. Olha que coisa maravilhosa, né? Nasce, vai formando então, né, o corpo, com algumas restrições, né? A gente ainda não se conhece, aquela coisa toda, a gente ainda não pode se aproximar, no caso de ontem, não pode apertar a mão, não pode dar um abraço, ai que saudade, né? Principalmente a nossa igreja, que a nossa igreja é muito aconchegante, a gente se abraça, a gente se beija, né? E quase todo mundo, né? Tem as pessoas que não gostam muito dessas coisas, né? Mas a gente respeita, né, todo o nível, naturalmente, de gosto, né? E aí o que que acontece, né? Algumas pessoas vão chegando, se juntando, e como eu falei, eu repito, formando um corpo. Olha que coisa maravilhosa. Lembra disso? O corpo de Cristo. E você entende que, né, o primeiro órgão embrionário, né, o primeiro órgão que nasce no embrião é o coração. Olha que coisa maravilhosa. Ontem nasceu o coração entre nós novamente. Começou a nascer o coração, nos achegando, né, nos aproximando, nos cumprimentando à distância, ou de cotovelo, ou de mão, né? Essa coisa toda que inventaram aí. Que coisa maravilhosa. Então, o primeiro órgão, né, do embrião é o coração. Olha como Deus é criativo, é maravilhoso. E aí, tudo depende desse coração. Todo o organismo que vai se formando depende do coração. Se o coração nasce normal, se o coração nasce, né, bombando, aquela pressão gostosa, aquela coisa, né, calorosa, olha, os órgãos vão aparecer, vão nascer, vão crescer e vai ser uma bênção. Assim nasce a Igreja de Cristo. Primeiro nasce o coração, né? E nós começamos, através desse coração, a amar uns aos outros, a querer outras pessoas do nosso rol de amizade, da nossa parentela, junto conosco, porque sabemos que o lugar ali é maravilhoso. Porque é mais importante um dia naquele lugar do que 1000 dias em outro lugar. Puxa vida, você perdeu ontem. Foi uma bênção, maravilha. Aí então o que que acontece? Vão se desenvolvendo os outros órgãos, né? E você percebe que, né,
Quando começa a nascer esses outros órgãos através do coração, o corpo começa a aquecer, o calor começa a humanizar. Isso no templo. O calor começa a humanizar. A nossa igreja é uma igreja de compaixão, né? A gente quer estar junto, quer estar ali. Tem problemas também, tem dificuldades, né? Como todo corpo tem. Né? De vez em quando uma dor de cabeça, perde um dedo, né? Dá uma topada. Né? Isso aí é bobagem. E aí nós percebemos então, né, que aí o feto começa, né, a se desenvolver. Você sabia que o feto ele desenvolve as impressões digitais? Ó, isso é o like, ó. Né? As impressões digitais ao 3º mês de gestação. É como acontece conosco, nesse templo. 3 meses a gente está ali, já se torna membro, já faz parte do corpo, aquela alegria toda, né? E aí vamos que vamos. E por último, se formam os pulmões no feto. Olha que bacana. Os pulmões. E aí nós começamos a entender como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Aleluia. E começamos a cantar isso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, e expressarmos o amor através desse coração. Tá vendo? Então, gente, foi muito bom, né? Começamos a viver, então, uma vida espiritual. Olha que coisa magnífica. Tá vendo aí? Então, olha só, não desanime, não se impressione com tudo que está acontecendo, porque Deus está no controle de tudo. Tá vendo? Então, eu repito o que o salmista falou: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Ontem nós reabrimos a igreja. Estávamos na porta, dentro da casa de Deus, no lugar que chama-se santuário. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante. Vamos chegar a 1000, né, inscritos, que vai ser muito bom para a igreja. Dê o seu like ou o seu dislike, mas participe conosco. Então que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Grande abraço.